Provérbios 22 fala a respeito da importância do caráter, fala a respeito da importância de ter um bom nome, fala a respeito de ter importância, dar importância para a reputação, porque o seu caráter, a sua reputação contam muito na hora de você sentar em uma mesa para negociar um contrato, uma sociedade, uma vaga no trabalho, uma vaga para participar de um grupo. Então, cuidar da sua integridade, do seu bom nome, da sua respeitabilidade, da forma como as pessoas conhecem você e cuidar das pessoas que se relacionam com você, andando longe daquelas pessoas que fazem as coisas erradas, para que você não seja confundido com elas, é importante. Então aqui Provérbios 22, nós colocamos aqui um tema que fala sobre os nossos valores, fala sobre a importância de ter sabedoria na escolha dos nossos valores e fala sobre a importância de tomar boas escolhas, boas decisões. Então nós vamos começar aqui com o primeiro eixo, que é um bom nome vale mais do que o dinheiro. Então o capítulo começa estabelecendo uma hierarquia de valores. Existe uma hierarquia, uma ordem. A riqueza tem valor. Só que o caráter, a humildade, o respeito e o temor do Senhor têm um valor muito maior e mais duradouro. Então aqui nós lemos o versículo 1. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Uma pessoa que tem prata e ouro, mas que ganhou pela corrupção, pelo suborno, pela mentira, pode não ser bem-vinda em alguns lugares. E na verdade, aquela pessoa que tem prata e tem ouro que ganha dessa forma, ela não tem pacto, relacionamento com Deus. Não adianta uma pessoa ter a riqueza nessa vida por meio do roubo, do furto, do engano, da corrupção. Uma pessoa que vive para enganar as outras, vive uma vida apenas nessa vida. Mas para onde vai a eternidade dela? Você só entra no reino dos céus, no reino de Deus, se você tem comprometimento com a justiça, com a verdade, com a clareza, com a lucidez, com a luz, com a verdade. Então, o bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Sem contar que a pessoa que quer muita riqueza, ela ama mais o dinheiro do que as pessoas. Ela é capaz de passar por cima de qualquer pessoa para conseguir mais e mais riqueza. Podemos dizer que uma pessoa que tem tanta necessidade, ganância por riqueza, é uma pessoa que, na verdade, ela perdeu o valor da vida. Versículo 2: Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Aqui nesse versículo 2, nós vemos que existe a ideia do amor ao próximo. Tem pessoas que diferenciam ricos e pobres. Mas o verso 2 diz: Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Então, se você pode socorrer, ajudar, trazer o pobre para a busca do conhecimento, porque pobreza não é só questão de dinheiro. A pessoa pode ser pobre de caráter. A pessoa pode estar vivendo na mentira, vivendo na infidelidade conjugal, vivendo viciada, escrava de bebidas, de vícios. A pessoa pode... A pobreza, ela é um estado em que a pessoa precisa de socorro, de ajuda em algum momento. Não é só a questão financeira. Então, não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. Tenha amor ao próximo. Não aponte o dedo para os que são mais fracos, os que têm menos,
os que precisam de socorro, de que precisam de ajuda. Ao invés de criticar, sempre que você pode, estenda a mão e dê um socorro para que a pessoa mude, para que a pessoa se transforme, para que a pessoa encontre o caminho certo. Então, no versículo 1, nós demos um destaque para o bom nome. Esse é um valor importante. No versículo 2, nós demos um destaque para o amor ao próximo. Não existe diferença entre ricos e pobres, porque Deus fez a todos. No versículo 3, no versículo 4, nós damos valor ao temor ao Senhor e à humildade. Então, quem teme o Senhor, temer o Senhor é colocar Deus em primeiro lugar, honrar a Deus, honrar os valores de Deus. E é humilde, a humildade é saber que Deus está acima de nós, honrá-lo, reconhecê-lo e respeitar o próximo também, entendendo que todos foram criados por Deus. Consegue riqueza, prestígio e vida longa. Então, a riqueza, o prestígio e a vida longa são benefícios de quem teme o Senhor e é humilde. A ideia central aqui, não troque um bom caráter por dinheiro. A verdadeira riqueza começa em quem você é. Agora, o segundo eixo é: veja o perigo e escolha o caminho certo. Então, aqui, ver o perigo é necessário ter sabedoria. Sabedoria também é capacidade de perceber antecipadamente as consequências. A pessoa sensata não espera sofrer para descobrir que estava no caminho errado. Ela reconhece o perigo e ela muda de direção. Versículo 3. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Então, é necessário ter atenção à vida, atenção aos caminhos que você está percorrendo. Verso 5. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta deles. Então aqui é atenção às amizades. As pessoas que caminham para o lado mau, elas têm armadilhas, ciladas. Não ande perto delas. A pessoa que não paga as outras, pega empréstimos com agiotas. De repente você está andando com aquela pessoa. Você corre o risco de perder a vida por ter andado com uma má companhia. Verso 8. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então a pessoa que semeia, que planta o mal, ela fica carregando ódio contra o próximo, ela vai colher o seu mal. Então atenção às sementes. O que você está plantando? Quais são as suas sementes? Você escolhe as sementes que planta, mas não escolhe a colheita. A colheita é obrigatória. Plante boas sementes. Verso 12. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Então, dê atenção à verdade. Caminhe com a verdade e você não terá medo de nada. Versículo 14. O adultério é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Então, atenção à vida sexual. Pensam que o adultério é apenas entre pessoas casadas, mas a palavra adultério aqui deve ser entendida como vida sexual desregrada. Procure uma pessoa que tenha o temor ao Senhor. Procure uma pessoa que honra a Deus e que segue com caráter, com verdade, com justiça, com honestidade, com sinceridade, que quer constituir uma família. Case-se e cuide da sua casa e da sua família. Não viva como as pessoas do mundo dizem. As pessoas, elas dão desculpas e elas dizem: eu sou muito jovem, tenho que pensar a respeito disso. Então, você tem duas opções. Se você quer estudar, fazer algumas coisas e pensar um pouco depois sobre o relacionamento com alguém, então mantenha-se puro diante do Senhor. Agora, se você quer ter uma vida sexual, procure uma pessoa, se relacione com essa pessoa, estabeleça logo de início que vocês vão seguir ao Senhor. Porque se você cai
nessa situação de sair com várias pessoas, você vai se decepcionando ao longo do tempo. Vai tendo muito sofrimento ao longo do tempo. E acaba como muitas pessoas acabam. Elas, depois de um certo tempo, tiveram tantos relacionamentos que elas não conseguem mais acreditar na vida amorosa. Então, o adultério, manter vida sexual ativa com várias pessoas, é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta. Deus ama todos, mas quando o texto fala que é uma armadilha onde caem as pessoas que o Senhor detesta, isso significa, a pessoa diz, não dá nada, eu preciso conhecer várias pessoas antes de tomar uma decisão. E quando a pessoa diz isso, ela está dizendo, eu não me importo com aquilo que a palavra ensina. Eu vou fazer as coisas da minha forma. E Deus, ele abomina quando nós fazemos as coisas pela nossa própria direção e vontade. Em Provérbios, no capítulo 1, nós já lemos: aquele que faz as coisas pela sua própria vontade colhe aquilo que semeia. Então, vamos voltar aqui ao versículo 8. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Então, quem semeia a primeira parte aqui, quem semeia a maldade, colhe a desgraça. Quem não cuida da sua vida sexual, entra em fornicação e adultério, cria uma armadilha para si. A ideia central, sabedoria, não é apenas saber o que fazer, é saber do que fugir. Então nós vimos aqui, atenção à vida, versículo 3, versículo 5, atenção às amizades, versículo 8, atenção às sementes que são plantadas, versículo 12, atenção à verdade, e versículo 14, atenção com a vida sexual, com a vida sentimental. O terceiro eixo aqui, eduque, corrija e forme a próxima geração. Provérbios 22 não trata a formação dos filhos como algo secundário. A criança precisa ser ensinada e corrigida para que aprenda a viver corretamente. O verso 6 diz, eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Você deve, desde o princípio, pai e mãe, educar o seu filho, a sua filha, para seguir o reino de Deus. Educando desde os primeiros anos, sempre no caminho do Senhor, essa criança não se esquecerá daquilo que aprendeu. Verso 15. É natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportarem. Então, o verso 15 completa o verso 6. É normal. Crianças erram. Crianças fazem coisas erradas. Talvez você seja impaciente, mas uma informação para você que é pai e que é mãe. Uma criança leva 7 correções para entender que aquilo que ela está fazendo é errado. Então, os profissionais que trabalham com crianças, eles ensinam que você tem que corrigir a criança, se você quer ensinar alguma coisa para ela, 7 vezes. Quando a criança, você percebe assim, eu já falei para você, tenha paciência, leva 7 vezes a correção para que a criança aprenda. Algumas crianças precisam de uma insistência maior, mas seja paciente e corrija sempre. A ideia central, educar e preparar hoje o adulto que a criança se tornará amanhã. Agora o eixo 4, o dinheiro, as dívidas e a generosidade. O capítulo apresenta diferentes dimensões da vida financeira, o poder que a riqueza pode exercer, o perigo da dívida, a responsabilidade de trabalhar e a necessidade de não explorar os vulneráveis. Então, verso 7. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, preste atenção nesse versículo. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Tomar empréstimo, a não ser para a compra da casa própria, é algo que não é muito bom. Você pode precisar de um veículo, mas o financiamento do carro é uma das dívidas que mais consome os recursos de muitas famílias. Então é melhor fazer uma reserva e fazer a compra de um veículo ou dar uma boa entrada a comprar um carro financiado. Agora, uma casa própria, aí é algo que demanda um valor muito alto
e o empréstimo se torna algo necessário. Mas, na hora do financiamento do imóvel, é preciso ver se existe uma real condição de pagar aquela prestação, para não cair na situação que muitas famílias estão caindo, de perderem o imóvel e que é retomado pelo banco e é levado a leilão. Então os ricos mandam nos pobres e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Procure evitar o empréstimo. Os bancos estão todos os dias dizendo crédito consignado, que é aquele crédito que cai direto na folha de pagamento. Eles dizem: vamos liberar logo aqui um valor alto para você, mas os juros que são embutidos fazem a pessoa ficar escrava durante 3, 4, 5, às vezes até 10 anos de uma dívida que receberam o dinheiro e usaram, consumiram de maneira muito rápida em algo que logo passa. Então, evite o máximo tomar empréstimo. Evite o máximo usar o cartão de crédito pagando o mínimo. Se você usa cartão de crédito, o cartão de crédito é uma forma de você reunir todos os seus pagamentos e pagar a fatura completa no dia marcado. Quem paga o mínimo da fatura do cartão de crédito está assinando, mesmo que não saiba, um contrato em que estão correndo juros sobre aquelas prestações. Então, nunca use o limite. Os ricos mandam nos pobres no sentido de que eles é que têm o controle da vida dos pobres. Aquele que é pobre, ele vai trabalhar, trabalhar, trabalhar para pagar os juros, as correções, as multas. E os ricos vão ficando com esses juros, com as correções, e acaba que o pobre trabalha, trabalha, trabalha e não vence de tanto pagar os juros. Por isso, a única dívida que realmente tem sentido de fazer o empréstimo é a compra da casa própria. O carro, essas coisas, é melhor não financiar. Verso 9: quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Então, quem tem bondade, ajuda aqueles que precisam, será abençoado. Verso 13: o preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso é aquele que sempre encontra uma desculpa para ficar na zona de conforto. Casa aqui fala a respeito de lugar de comodismo. E preguiça em Provérbios não quer dizer só aquele que não trabalha. Tem muita gente que acorda cedo, trabalha 8, 10, 12 horas por dia. Chega em casa no final do mês e recebe uma remuneração, um salário que não dá. Mas a pessoa tem preguiça de procurar algo melhor. Ela tem preguiça de se dedicar a verificar, abrir os olhos para vamos ver o que existe que eu posso fazer que pode tornar a minha vida melhor. Então, pesquisar novas maneiras de realizar o trabalho, verificar o que pode ser feito para melhorar a condição, isso demanda abrir os olhos, procurar novas oportunidades. Agora o preguiçoso, ele fica em casa, ele fica na zona de conforto, ele faz sempre a mesma coisa. E ele fala: se eu tenho que ter que estudar uma coisa nova, uma coisa que vai tomar muito trabalho, vai me dar muito trabalho. Então, a pessoa que vence a zona de conforto, usa até mesmo a sua folga para verificar coisas novas, abrir a mente, ela sai da zona de conforto, ela consegue novas oportunidades. E o verso 16: quem enriquece à custa dos pobres ou dando presentes aos ricos acabará ficando pobre. Então, a pessoa que explora o pobre, ela carrega para si uma energia que era do outro. E quem dá presente aos ricos acabará ficando pobre. A ideia aqui é a seguinte: os ricos usam coisas mais caras. A pessoa está numa condição menor e ela vai lá
e quer dar um presente para a pessoa que é rica. Ela vai tirar o dinheiro que ela não tem para comprar uma coisa de mais valor, para poder presentear a pessoa que é rica, para agradar a pessoa que é rica e vai acabar ficando mais pobre. Então, querer agradar, tem algumas pessoas que dizem assim: ah, mas aquela pessoa é rica, eu quero ser amigo daquela pessoa, então eu vou comprar um presente caro e vou dar para aquela pessoa. Se no relacionamento diário a pessoa não abre a porta para socorrer, ajudar, acolher você, não é dando presente caro que aquela pessoa vai receber você. A pessoa, na verdade, vai até muitas vezes desprezar, porque ela vai dizer assim: essa pessoa nem tem para ela e está comprando aqui um presente caro querendo me comprar, como se eu fosse abrir espaço para ela. Então, se você quer estabelecer um relacionamento com pessoas que são mais ricas, que seja um relacionamento natural, por amizade, por diálogo, porque a pessoa realmente está disposta a socorrer e ajudar você. Ideia central: se a pessoa fecha as portas e mostra desprezo, porque tem pessoas que estão acima e fazem isso, então se afaste dessa pessoa. Não procure comprar um presente para agradar essa pessoa, porque ela vai receber o presente, ou às vezes nem vai receber, e você vai sair no prejuízo nisso. Valorize a sua vida, o seu bom nome, a sua reputação, o seu caráter, mantendo-se no caminho certo. Então a ideia central aqui desse eixo 4, que fala sobre dinheiro, sobre dívidas e sobre generosidade, é como lidar com a questão do dinheiro. Mantenha o seu caráter, mantenha a sabedoria, preste atenção com dívidas e seja generoso. Ideia central: o dinheiro pode se tornar um instrumento de escravidão ou de generosidade. Tudo depende de como você o administra e de como trata as pessoas. Agora o eixo 5. Escolha bem as pessoas ao seu redor. As nossas companhias influenciam o nosso comportamento. O capítulo mostra que relacionamentos podem produzir paz, amizade e crescimento, mas também podem nos conduzir a hábitos destrutivos. Verso 10. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. Então o verso 10 está dizendo: não ande com pessoas orgulhosas. Elas sempre têm razão. Elas sempre buscam mostrar que estão certas. Elas trazem desentendimento, discussão e xingamentos. Se você fala uma coisa para corrigir a pessoa orgulhosa, ela vem com 10 argumentos contra você. Então, mande embora. Veja, o texto é muito claro. Mande embora. Não ande perto das pessoas que são orgulhosas, porque isso acaba desentendimento, discussão e xingamento. Se você está numa fase de procurar alguém para um relacionamento, fique longe. Se você percebe que a pessoa sempre tem razão, que a pessoa nunca erra, que você que está sempre errado, errada, a pessoa nunca erra. Verso 11. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem terá a amizade do rei. Então, quem ama a sinceridade, quem é honesto, transparente, sabe falar bem, terá a amizade do rei. Terá a amizade, conseguirá a amizade das pessoas importantes, das pessoas com quem quer conversar. E esse versículo 11 mostra que você não precisa comprar um presente para agradar as pessoas que têm mais. Você pode ser honesto, pode ter integridade, pode saber falar bem, ter clareza a respeito do que faz, do propósito, mostrar que tem caráter, que está se aproximando porque vai trazer um acréscimo naquele relacionamento para aquela pessoa. Você está gerando valor para aquela pessoa. Não está se aproximando por mero e puro interesse, mas porque está querendo crescer, tem ideias novas que vão colaborar, contribuir, que vão trazer o benefício tanto para outra pessoa quanto para você também. A ideia central:
As pessoas que você mantém por perto podem influenciar o ambiente que você vive e até o futuro que você constrói. Quem anda com pessoas que vivem bebendo, constrói que tipo de futuro? Quem anda com pessoas que só vivem saindo com vários parceiros, com várias parceiras nos finais de semana, vai construir qual futuro de relacionamento matrimonial? Se a pessoa está aprendendo a viver uma vida de promiscuidade. Quem vive com pessoas que são preguiçosas está construindo o quê? Tempo sendo jogado fora. Então, as pessoas que você mantém por perto podem influenciar. Na verdade, não podem, elas influenciam o ambiente que você vive e influenciam o futuro que você está construindo. Agora, nós temos os 30 provérbios dos sábios. Quando você está lendo Provérbios 22, a partir do versículo 17, existe uma quebra. Provérbios, capítulo 22, a partir do versículo 17, fala que serão apresentados 30 provérbios. E esses 30 provérbios, eles não terminam no capítulo 22. Eles avançam para o capítulo 23, para o capítulo 24. Nós vamos ler nos próximos vídeos esses 30 provérbios. Provérbios 22 mostra alguns deles. Então, a partir daqui, nós vamos manter os textos unidos, né? Justamente porque o próprio capítulo anuncia uma nova sessão. Não tentaria reorganizar esses provérbios novamente por temas, pois isso quebraria a estrutura literária que o próprio texto apresenta. Então, se nós aqui tentássemos tirar o versículo 17 até o último versículo, juntando com os temas de Provérbios 22, nós não poderemos mostrar em ordem esses 30 provérbios. Por isso que nós vamos tratar do versículo 17 até o final do capítulo, vamos tratar um por um. Então aqui, introdução aos 30 provérbios. Vamos ler do versículo 17 até o versículo 21. Provérbios 22 fala assim, no versículo 17: Preste atenção, e eu lhe ensinarei o que os sábios disseram. Estude os seus ensinamentos. Verso 18: E será um prazer para você lembrar deles e recitá-los. O verso 19: Eu vou lhe ensinar agora estes provérbios para que você ponha sua confiança em Deus. Verso 20: Eu tomei nota de 30 provérbios para você. Eles contêm conhecimentos e bons conselhos. Verso 21: Que o ajudarão a saber o que é certo e direito. E assim, quando lhe fizerem perguntas, você saberá dar a resposta certa. Então você viu aqui, lendo o versículo 17 até o versículo 21, que ele fala: Agora eu vou mostrar 30 lições que eu organizei, eu tomei nota, que vão ajudar você a saber o que é correto, o que é certo. E quando fizerem perguntas para você, você vai saber dar a resposta certa. Então aqui, a ideia central, a sabedoria precisa ser aprendida, guardada e praticada para que produza confiança em Deus e capacidade de responder corretamente à vida. Então, quais são essas 30 lições? A primeira lição é a justiça para com os pobres. E essa primeira lição está no versículo 22 e 23. Então agora nós vamos seguir a ordem. Começa no versículo 17 até o versículo 21, falando a introdução aos 30 provérbios que nós acabamos de ler. Agora a primeira lição, versículo 22 e 23. Não tire vantagem do pobre só porque ele é pobre, nem se aproveite daqueles que não tiverem quem os defenda no tribunal. 23. Pois o Senhor defenderá a causa deles e ameaçará a vida de quem os ameaçar. Então a primeira lição é: seja justo em relação a quem é mais fraco que você. Não queira tirar vantagem do pobre. A ideia central: Deus não ignora a injustiça cometida contra quem não tem poder para se defender. Então tem aquelas pessoas que se aproveitam. Esse daí é um pobre, então eu vou tirar vantagem dele. Deus, ele vê quem faz isso. E depois aquilo volta para a pessoa de alguma forma. A segunda lição: cuidado com as más companhias. A gente já falou sobre
Atenção com as amizades. Mas é que aqui nós estamos seguindo a ordem. Então, a segunda lição, versículo 24 e 25. Não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. A ideia central é que as más companhias não apenas convivem conosco, elas podem transferir os seus hábitos para nós. Agora a terceira lição. Não assuma dívidas dos outros, sem prudência. Versos 26 e 27. Não aceite ser fiador de ninguém, porque, se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. A ideia central: generosidade sem prudência pode transformar uma boa intenção em um grande problema financeiro. Quando ele fala aqui sobre fiança, também devemos lembrar do empréstimo de dinheiro. Não empreste dinheiro para ninguém. Se a pessoa precisa de um socorro seu, use a generosidade. Não empreste dinheiro sem que você tenha condições, recursos para doar esse dinheiro. Você pode emprestar, mas se você emprestar, tenha na sua consciência uma reserva no coração. Vou emprestar esse dinheiro já doando. Se a pessoa não me pagar, tudo bem. Agora, tem pessoas que não têm, vão no banco, pegam o empréstimo para passar para o familiar. E aí o familiar não paga e a pessoa fica com a dívida. Não faça isso. Se você tem, então você pode fazer esse empréstimo, mas dentro do coração já reservado, protegido. Se a pessoa não me pagar, tudo bem. Vou dizer para a pessoa que pague, a pessoa assumiu o compromisso de me devolver, mas se ela não me devolver, eu não vou ficar em problemas difíceis, em problemas financeiros. Agora o 4. Respeite os limites e o que pertence ao outro. Verso 28. Não mude de lugar os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Ideia central. Integridade também significa respeitar aquilo que pertence legitimamente aos outros. Então, eu conheci uma pessoa que uma vez fez a construção de um muro 3 centímetros para dentro do terreno do vizinho. Quando ele foi no outro lado pedir para passar uma mangueira, para passar água, aquele vizinho disse: por que você construiu esse muro 3 centímetros dentro do meu terreno? Você tem que me pagar agora. E aquele vizinho falou: mas são só 3 centímetros. Então não mude de lugar, respeite o que é dos outros. Você pode arrumar uma confusão. Por 3 centímetros, aquele homem teve muitas dores de cabeça. Agora o ponto 5. Excelência no trabalho. Verso 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Saiba que ele é melhor do que a maioria e merece estar na companhia de reis. A ideia central: a excelência no trabalho abre portas que a mediocridade jamais abrirá. Faça tudo o que você faz no seu trabalho com excelência e você será posto diante de pessoas importantes. Você será colocado diante de pessoas que pagam melhor. Então a estrutura de Provérbios 22, fazendo um resumo, agora terminando o vídeo, é que Provérbios 22 fica com uma identidade mais clara agora. Primeiro, um bom nome vale mais do que dinheiro. Deus quer caráter, humildade e temor de Deus. Segundo, veja o perigo e escolha o caminho certo. Busque sabedoria, prudência, avalie as consequências, fuja do mal. Tenha atenção à vida, atenção às amizades, atenção à sua vida sexual. Nós falamos sobre isso no ponto 2. Tenha sabedoria. Ponto 3. Eduque e forme a próxima geração. Então nós vimos ali: ensine a criança no caminho que deve andar. Quando ela for velha, ela não esquecerá do caminho certo. A criança faz coisas erradas. É preciso ter paciência e corrigir. É necessário cuidar dos filhos e da correção. Ponto 4. Cuidado com o dinheiro, com dívidas e com generosidade. A questão da riqueza, da pobreza, do trabalho e da responsabilidade financeira. 5. Escolha bem as pessoas ao seu redor. Fique longe das pessoas que carregam muito orgulho, que trazem conflitos. Seja sincero e cuide dos seus relacionamentos. Depois dessa primeira parte, nós temos uma nova parte, que são os 30 provérbios dos sábios. E aí nós preservamos a sequência do verso 17 ao verso 29.
nós temos a introdução dos sábios. O versículo 17 ao 21, nós lemos ali que está escrito: Agora eu separei 30 provérbios para vocês. E os 5 primeiros provérbios estão exatamente na ordem que nós acabamos de ler. Isso é importante porque Provérbios 22 marca uma transição no livro. Não precisamos forçar todo o capítulo dentro do mesmo modelo temático dos capítulos anteriores. Quem está acompanhando a série aqui sabe que quando nós lemos os capítulos 18, 19, 20 e 21, nós estamos organizando cada capítulo de Provérbios por temas. Então, aqui em Provérbios 22, nós não forçamos os últimos versículos do 17 ao 29 para dentro dos temas. Se você avaliou aqui, acompanhou bem essa leitura, você viu até que nesses últimos conselhos que nós lemos, que muitos se repetiram, mas nós deixamos de maneira proposital, intencional, separados para o final, para manter de maneira clara, quando nós lermos Provérbios 23 e Provérbios 24, quais são essas lições. Então nós lemos aqui as 5 primeiras das 30 lições. Quando lermos Provérbios 23 e Provérbios 24, nós podemos entender que Provérbios 22, 23 e 24 carregam uma coleção desses 30 provérbios. Os primeiros 5 nós lemos hoje aqui em Provérbios 22. Então nós não precisamos forçar todo o capítulo dentro do mesmo modelo temático dos capítulos anteriores. Aqui, a própria estrutura do texto nos dá uma oportunidade de mudar o ritmo da série. Ou seja, a partir aqui dessa parte final de Provérbios 22, nós vamos ler por ordem os versículos, porque vamos ler os 30 provérbios que foram anotados para nós. Essa é a organização do estudo de Provérbios 22. A ideia principal é que você mantenha aqui os seus valores, que você tenha uma hierarquia, uma ordem de valores, que você preserve o seu bom nome, o seu caráter, a sua integridade, respeitabilidade, tenha sabedoria na escolha das suas decisões, prestando atenção para a vida, para as amizades que você permite que se aproximem de você, para as questões financeiras, tendo cuidado com relação a empréstimos, para cuidar bem da sua vida, para você não ficar escravo, dependente, entregando o seu trabalho ao pagamento de juros altíssimos na sua vida e tendo boas escolhas. É melhor procurar uma forma de reorganizar as dívidas. Eu estou com muitas dívidas, o que eu posso fazer? Você pode repensar de repente e trocar o carro por um carro de menor valor. Você pode pensar, mas isso é um retrocesso. O que as pessoas vão dizer de mim? Não importa o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Importa que você cuide bem da sua vida e não seja escravo de dívidas. Você vai agradar pessoas para manter uma aparência que você não pode manter e sustentar? Isso vai arruinar a sua paz, a sua vida. Vença essa busca de aprovação de quem não paga a sua conta. Cuide dos seus valores. Cuide do seu bom nome. Preste muita atenção e cuide muito bem da sua vida, para que você não seja levado pela onda e pela influência dos outros, que vivem querendo agradar pessoas e vivendo uma mentira. Então, seu bom nome vale mais do que isso. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Estude, anote e chame alguém para você falar, conversar, para que você seja uma ferramenta de Deus para ajudar as pessoas também ao seu redor. Seja uma pessoa que faz influência na vida das pessoas da sua casa. De repente você tem irmãos, sobrinhos. Fale para eles da importância da educação dos filhos. Compartilhe essas mensagens para que as pessoas possam seguir pelos caminhos de Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Eu convido você a acompanhar a leitura de Provérbios, dos próximos capítulos, dos capítulos anteriores,
porque Provérbios sempre traz ensinamentos para a vida que trazem uma vida de mais qualidade, uma vida de paz, uma vida de bênçãos direcionadas por Deus. Deus abençoe grandemente. Amém.